Marcelo, eu recebi essa notícia, me ligaram para ligar a TV, né, que eles tinham sido presos. Para mim foi, eu tenho vivido, estava vivendo isso todos os dias, né, com essa angústia de saber qual seria esse momento. Até porque a justiça, eu acreditava que a justiça seria feita pela polícia e que esse momento estaria muito próximo de acontecer. Para mim foi uma surpresa de estar de Monique, né? O envolvimento da Monique nisso, como mãe. Sei lá, eu ainda achava que ela não teria nenhum envolvimento no cenário do crime, mas eu não sabia até que ponto Monique participou daquele momento, né? Para você, ela participa efetivamente ou na omissão? Marcelo, estava muito estranho para mim, né, de a Monique como mãe, né, e saber receber igual eu recebi o laudo do ML e aquele laudo agressivo e não falar nada, continuar ainda ao lado do Jairinho e quando eu esperei muito o depoimento dela, né, para a polícia e dele, e quando eu vejo que foi um depoimento totalmente diferente do que eu sabia, totalmente depoimento diferente foi falado para mim, para os médicos naquele dia. Então ali a Monique me parecia que estava encobertando alguma coisa. E quando eu vejo que o que eu recebi hoje de informações, de celulares, de postura, ali me mostra que ela foi omissa e não fez o papel de mãe, né, de proteger o filho dela. Assim que você encontrou esse Jair na delegacia, uma frase marcou muito a você, acredito, e a todos nós. Calma, você vai ter um outro filho. Essa frase. Marcelo, só eu sei o que eu passei desde o momento que eu chego no hospital, naquele dia, de entregar meu filho bem e vejo meu filho inchado, que horas depois eu sei que meu filho foi entregue morto ali naquele hospital. Os médicos tentaram fazer de tudo para salvar meu filho, mas meu filho já chegou sem vida no hospital. Poucos minutos ou uma hora depois, eu ali no desespero, aguardando, né, pensando mil coisas que poderia ter acontecido com meu filho, pensei em alguma coisa cardíaca, uma má formação, e ali esperando ali assistente social para receber o papel do hospital para ir, né, para a delegacia e depois liberar o corpo do meu filho para o ML. O Jairinho friamente chega para mim e fala: vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho. Ali tentando consolar a Monique para ir embora e me manda uma coisa daquele sentido, uma frase dessa. Eu olho pro meu amigo e falo assim: você ouviram o que realmente esse cara falou? E assim, eu não sabia se eu ia para cima dele, talvez fosse essa a reação que ele esperasse naquele momento. Mas enfim, o pessoal me acalmou, vamos tomar um café. E assim, estava muito estranho, uma pessoa muito fria para falar algo nesse sentido para mim naquele momento triste. Desde que eu cheguei naquele hospital, entrego meu filho, entrego horas antes, não foi um dia, foram horas antes, meu filho bem. E chego no hospital, vejo meu filho inchado, né? Meu filho morto naquele momento. Pergunto para Jairinho o que houve, né? E para Monique. E ele fala: não, nós ouvimos um barulho. O Jairinho falou: eu ouvi um barulho, fui lá ver, o seu filho estava virando o olho e com dificuldade de respirar. Achei muito estranho como é que uma criança que estava perfeita, horas depois é encontrada na cama, virando o olho, dificuldade de respirar. E ainda falando que ouvi um barulho que o meu filho sempre faz. Eu nunca tinha ouvido meu filho fazer barulho à noite. E aí, na sequência de fato, eu pergunto: mas o que vocês fizeram? Por que você não fez massagem cardíaca? Ah, não, pela proximidade do Barradó, achei melhor botar ele no carro e levar para o hospital. Para mim, ali já estava uma coisa muito estranha. Me apresentaram o Jairinho como médico. Por que ele não fez massagem cardíaca no meu filho? E aí, Monique, 10 anos com Monique, nunca soube que ela fez um curso de primeiro socorro. Como é que Monique estava fazendo respiração boca a boca no caminho? Que foi como foi me falado. Para mim, deveria ter sido feito o inverso. A Monique deveria ter ido dirigindo e ele fazendo todo o procedimento de ressuscitação. Então ali já estava muito estranho para mim.